E desde já eu passo a palavra ao evangelista Caramuru. A sua aula vai estar aí no nosso livro de apoio, na página de número 25. Página de número 25. Desde já, com a palavra. Obrigado. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. É motivo de muita alegria estar com os irmãos aqui, pela primeira vez aqui em São Bernardo do Campo. Agradeço a confiança do pastor Tarcísio, do pastor Sérgio. Agradeço também ao pastor Rivanildo, do nosso pastor Moisés também, pela organização. Né? É um prazer e uma honra estar aqui com os irmãos, porque São Bernardo do Campo é uma referência nas Assembleias de Deus, e eu nunca tinha estado aqui, e agora tenho essa alegria. E a organização é tanta que nem pandemia atrapalhou, não é? Atrasou só, não é? Atrapalhar não. E nós vamos falar hoje então sobre planejamento, elaborando com eficácia um plano de aula. Eu quero agradecer também a compreensão dos irmãos. Já foi dito aqui, eu cheguei atrasado, não gosto de chegar atrasado, mas hoje terminou o recesso forense, né? E eu estava na escala do primeiro dia, dia 7. Então, eu estava lá no Fórum João Mendes, mas o nosso irmão Raimundo prontamente já estava lá. Eu agradeço, viu, irmão Raimundo? Já deu até a foto onde estava. Cheguei lá, já entramos e já viemos embora, né? Irmão, quando nós falamos em aula, em dar aula na Escola Bíblica Dominical, como disse o pastor Sérgio, nós estamos aí desde 2001 no portal Escola Dominical. Mas na escola dominical, eu tenho 55 anos de idade e eu comecei a dar aula na escola dominical com 13 anos de idade. E teve igreja que eu não era membro da igreja, mas era professor da escola dominical. Então, é um trabalho que Deus tem nos colocado e é fundamental que nós aprendamos que tudo que nós fazemos para Deus, nós temos que fazer o melhor. Né? Deus sempre nos dá o melhor. E nós temos que ser gratos a Ele. E quando somos chamados, já foi dito aqui pelo pastor Serafim, que a exigência que a Bíblia fala quanto ao ensino é que haja dedicação. Então, quando nós falamos em planejamento, tudo que nós fazemos tem que ser planejado. Os irmãos já devem ter visto, infelizmente, tem alguns professores de escola dominical que querem seguir o Salmo 81:10, que diz assim: Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca e te encherei. Então ele acha que abrindo a boca Deus vai dar aula por ele. Só que Deus não é o professor da escola dominical da sua sala, é você. Ele escolheu você para ser o professor. E Deus não faz aquilo que a gente pode fazer. Aprenda isso. A primeira pregação que eu fiz foi sobre isso, né? A ressurreição de Lázaro. Não é? Tirar a pedra, todo mundo podia tirar, por isso Jesus não tirou. Ressuscitar Lázaro, só Jesus podia. Por isso ele ressuscitou. Mas depois desligar o Lázaro para ele ir embora para casa, porque ele estava todo enfaixado, qualquer um podia fazer. Também Jesus não fez. O que ninguém pode fazer, Jesus fez. Agora, o que os outros podiam fazer, Jesus mandou fazer. Então, quem tem que dar aula na escola dominical é você. Então, você deve planejar. Né? Não é assim, eu vou chegar lá e Deus vai inspirar. Não. Tudo tem que ser feito com planejamento. Até porque nós devemos imitar a Deus e Deus faz planos. Lá em Jó 42:2, na versão Almeida Revista e atualizada, diz assim: Bem sei eu que tudo podes e nenhum dos teus planos
pode ser frustrado. Veja que Jó, no final da sua prova, ele entendeu que tudo aquilo era um plano de Deus. Porque Deus faz planos. Lá em Jeremias 18:11, é dito também: ora, pois, fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, eis que estou forjando mal contra vós e projeto um plano contra vós. Convertei-vos, pois, agora, cada um do seu mau caminho, e melhorai os vossos caminhos e as vossas ações. Então, Deus planeja. Então, se Deus planeja, planejar não é pecado, porque Deus não peca. E nós temos o dever de imitar a Deus e planejar. Então, por isso que nós vamos falar sobre planejamento, como se planeja uma aula da escola dominical. E o título ainda diz assim: elaborando com eficácia um plano de aula. O que é eficácia? E aí nós temos nosso primeiro slide aí, 3 palavras que, vez por outra, nós usamos como sinônimas, mas a maior parte das palavras, aliás, ninguém vai criar uma língua usando 2, 4, 5 palavras que queiram dizer a mesma coisa. Uma das leis que regem a formação de uma língua, de uma linguagem, é a lei do menor esforço. Então, nós costumamos usar palavras, uma palavra para cada coisa. E podemos usar palavras com sentidos semelhantes, as chamadas palavras sinônimas imperfeitas. E aí nós temos 3 palavras que são semelhantes, mas não são a mesma coisa: eficiência, efetividade e eficácia. Veja que nós temos que fazer o planejamento, elaborar o nosso plano com eficácia. O que é eficiência? Eu coloquei aí a definição: é o poder, a capacidade de uma causa produzir um efeito real. Então, na verdade, algo que é eficiente é aquilo que produz um efeito com o menor custo. Então, veja que a eficiência, ela está relacionada com o custo. Veja que nós não vamos falar de plano de aula elaborado com eficiência. Não, nós vamos falar de um plano de aula elaborado com eficácia. Então, a eficiência é produzir o efeito com o menor custo possível, com o menor sofrimento, com o menor esforço. Alguém é eficiente quando ele produz o efeito com o menor esforço. Professor de escola dominical não pode ser preguiçoso. Tá? Então, ele não pode buscar o menor esforço, o menor custo. Por isso que a nossa elaboração não é com eficiência, é com eficácia. A efetividade, eu vou falar dela depois. Eu coloquei até aí por um erro, porque a efetividade tem a ver com a eficiência mais eficácia. A eficácia é a obtenção de resultados através da ênfase nos próprios resultados e nos objetivos a serem alcançados, com a exploração máxima do potencial dos processos. Então, a eficácia tem a ver com atingir meta. Atingir meta. Então, existe uma meta, existe um objetivo, e eu preciso atingir este objetivo. Existem muitos professores de escola dominical que parecem uma certa ex-presidente de um certo país aí, que ela não tinha meta e queria dobrar a meta. Então, tem muito professor de escola dominical que é igual a essa ex-presidente. E o destino dele é igual a essa ex-presidente, é cair fora, antes da hora. Porque você tem que ter uma meta, você tem que ter um objetivo, você tem uma finalidade. Então, eficaz é quem atinge a finalidade, quem atinge a meta. Então, veja bem, o plano de aula ele tem que ser elaborado com eficácia, ele tem que atingir
a meta, atingir o objetivo. E aí eu tenho a efetividade. Efetividade é juntar as duas coisas. É eficiência mais eficácia. É atingir a meta com o menor custo. Mas o plano de aula e o professor da escola dominical, ele não tem que se preocupar com o menor custo. Ele tem que se preocupar em atingir o objetivo. É por isso que nós temos que elaborar o plano com eficácia. Então, não se esqueça. O professor da escola dominical está preocupado com a eficácia. Por quê? Porque Jesus se preocupava com a eficácia. Ele, ao terminar a sua obra, ele disse para o Pai: está consumado. Lá na oração sacerdotal, já antecipando o que ele falaria na cruz, olha o que ele diz lá em João, capítulo 17, versículo 4. João 17, 4. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Então, Jesus era eficaz, porque ele consumou, ele atingiu o objetivo, ele completou a obra. Por isso que ele disse: está consumado lá na cruz. E nós temos que imitar a Cristo. E o custo de Jesus não foi o menor. Pelo contrário, foi o maior. Foi o maior. Foi o mais alto preço que alguém poderia pagar. O de se despir da sua glória, se fazer homem, para entregar a sua vida por nós. Então, nós não temos que nos preocupar com o menor custo. Nós temos que nos preocupar em atingir o objetivo, em cumprir a missão que nos for dada. Então, por isso que nós temos que ser eficazes. Bom, agora já indo para o segundo slide, se nós temos que ser eficazes, então nós temos que atingir os objetivos, atingir as metas. Quais são os objetivos da escola bíblica dominical? O saudoso pastor Antônio Gilberto nos ensina. A escola dominical tem 3 objetivos principais. O primeiro, ganhar almas para Jesus. Os irmãos que veem aí os meus vídeos, vez ou outra, eu sempre falo, daquela frase do pastor Antônio Gilberto, que a escola dominical, ela ensina enquanto evangeliza e evangeliza enquanto ensina. Então, o papel evangelizador da escola dominical é fundamental. Ela existe para ganhar almas para Jesus. É por isso que é a principal atividade da igreja, porque ela, de uma vez só, cumpre os 2 principais objetivos da igreja. Que a igreja existe para pregar o evangelho aos incrédulos e para ensinar a palavra aos crentes. E a escola dominical faz isso ao mesmo tempo, com a igreja toda junta. Por isso que é uma atividade principal da igreja. Então, o primeiro objetivo é ganhar almas para Jesus. Quando você estiver lecionando, quando você estiver planejando a sua aula, você deve lembrar que a sua aula deve ter esta capacidade de ganhar almas para Jesus. Mas, irmão Caramuru, eu dou aula para crentes. Existem, em primeiro lugar, você nunca sabe se um não crente vai assistir a sua aula. E o bom é que sempre não crentes estejam assistindo às nossas aulas. E, em segundo lugar, nós temos os crentes nominais. São aqueles que estão com o nome de crentes, mas não são crentes ainda. Precisam ser ganhos para Jesus. E sua aula tem que ter este objetivo. Porque a escola dominical tem este objetivo. Então, o primeiro objetivo da escola dominical é ganhar almas
para Jesus. O segundo objetivo é desenvolver a espiritualidade dos alunos e o caráter cristão. É o crescimento espiritual. O ensino da palavra, ele tem o papel de nos fazer crescer em Cristo. Por isso que as últimas palavras de Pedro na sua carta é: crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A igreja, ela é um corpo que deve ser aumentar em qualidade e em quantidade. Então nós vimos a escola dominical e a nossa aula, professor, ela tem que ajudar o crescimento, desenvolvimento do crente. A sua aula tem que fazer com que o crente cresça. E os irmãos sabem que um vegetal, uma árvore, ela para crescer, primeiro ela tem que crescer para baixo, as raízes, para depois ela crescer para cima. O professor da escola dominical, ele tem que fazer com que o crente se arraigue, cresça as suas raízes na palavra de Deus, se firme na doutrina. Esse é o seu papel. Se você vê o seu aluno cada vez mais crente, cada vez mais espiritual, cada vez mais firme, você está cumprindo a meta, está atingindo a meta, está sendo eficaz. Isto que é importante. É muito bom, nós vermos ex-alunos nossos, hoje sendo mestres, sendo obreiros, sendo pastores, sendo crentes firmes, que não se deixem abalar pelas dificuldades, principalmente nos dias difíceis que nós estamos vivendo. Então, o outro objetivo da escola dominical é fazer os crentes crescerem, se desenvolverem, terem aumentado a sua fé, o seu fervor, o seu amor. E o terceiro objetivo da escola bíblica dominical é treinar o cristão para o serviço do mestre. Ou seja, fazer dos nossos alunos obreiros, servidores, pessoas que irão também trabalhar na obra de Deus. E é muito triste quando a gente vê um professor da escola dominical que começa a... Eu sei que aqui em São Bernardo não tem isso, tudo isso que eu vou falar, algumas coisas que eu vou falar aqui, só existe lá no Ministério do Belém. No Ministério de São Bernardo do Campo não existe isso. Mas para que não entre aqui, por isso que eu estou falando para os irmãos. Então tem alguns professores que quando o aluno começa a se sobressair, eles começam a podar o aluno. Não deixa mais o aluno falar, começam a fazer críticas ao aluno, porque esse aluno pode ficar no meu lugar, e já está sabendo mais do que eu. Irmãos, que maravilha se um aluno seu souber mais do que você, porque é sinal que você foi um bom professor. Os bons mestres são aqueles que os alunos ultrapassam. O grande físico Isaac Newton, ele sempre dizia o seguinte: olha que Newton foi um homem que mudou a física, mudou a física do mundo. Ele podia chegar e falar assim: olha, todo mundo que estava antes de mim estava errado, Não, mas até Einstein aparecer, Newton era o grande nome da física. Mas ele dizia o seguinte: olha, eu nunca abro mão dos meus mestres, porque se eu enxerguei mais à frente, é porque eles me colocaram nos ombros deles. Eu fiquei em cima dos ombros dos meus mestres, por isso que eu estou enxergando mais do que eles. Então, não seja alguém assim, invejoso, alguém assim, ciumento. Não, se o seu aluno sobressair, um dos objetivos é você treinar o cristão para o serviço do mestre. Que bom, que bom. Eu sempre fui conhecido assim, quando eu dava aula lá na Escola Teológica no Belém, eu tinha a famosa equipe,
a minha equipe, né, com 4 assistentes, né? Aí o pessoal fala, mas por que você tem? Porque eu quero formar novos. Eu quero formar outros. Né? É o meu papel. Então, são esses 3 objetivos que nós temos. Você vai preparar a sua aula, sabendo que a sua aula tem que ganhar almas para Jesus. Tem que desenvolver a espiritualidade dos crentes. E tem que treinar os crentes para o serviço do Mestre. É isso que você deve se preocupar. Pois não, vamos ao 3º slide. E lá, nós vamos ver o seguinte, que a escola bíblica dominical, ela tem um nome, né? Escola Bíblica Dominical. Os irmãos sabem que ela é dominical, porque o Robert Raikes, né, pegou o domingo de manhã para ensinar as crianças lá na Inglaterra, né, porque essas crianças não tinham nenhuma instrução, trabalhavam, porque naquele tempo as crianças podiam trabalhar e trabalhavam assim 16, 18 horas por dia, porque também não tinha jornada de trabalho naquele tempo. Então, elas estavam aí sem instrução nenhuma. E então o Raikes, tocado pelo Espírito Santo, começou a formar a escola no domingo de manhã. Ele pegava, recolhia as crianças para ensinar-lhes a ler, escrever e ensinar a palavra de Deus. Então, por isso que ela é dominical. Agora, a escola é, antes de tudo, uma escola. A gente não pode esquecer que a escola é um local de ensino. A escola, a palavra escola em grego, depois eu levo o puxão de orelha do pastor José Serafim, em grego quer dizer escolê, né? Escolê quer dizer um tempo em que não se trabalhava, um tempo em que não se dedicava a serviços braçais, né? Um tempo que se separava para se dedicar aos estudos. Então a escola é um lugar onde as pessoas vão estar concentradas para aprender. Então a escola dominical é uma escola. Não é um culto de pregação. Você vai vir para a escola, professor, para ensinar. É um tempo em que as pessoas vão ouvir e vão estudar com você sobre um determinado assunto. É aquele tempo dedicado para isso. Então, você precisa ter o assunto que vai ser tratado, conhecer esse assunto e falar sobre esse assunto. Não contar história. Você pode até contar um testemunho que tem a ver com o assunto, mas não é lugar para você ficar, desculpa a expressão, enchendo linguiça. A escola é um tempo que as pessoas deixaram as suas atividades, os seus afazeres, até o seu descanso, para vir se dedicar ao estudo de um assunto. É uma escola. E mais, ela é uma escola, se é uma escola e é um local de ensino, eu preciso ter didática e eu preciso ter pedagogia. A didática é a arte do ensino. É como eu devo ensinar. Até por causa aqui do seu pad, eu retomei a leitura. Fazia anos que eu tinha lido, mas agora estou lendo novamente o livro do João Comênio, o pai da didática, a didática magna. Comênio, ele era um homem crente, e ele que montou a didática moderna. E ele dizia que o ensino, o que é a didática? É a arte de ensinar todas as coisas para todas as pessoas. E ele dizia que o ensino, ele tem 3 objetivos. O ensino, ele visa instruir as pessoas, ou seja, dar-lhes conhecimento. Ele visa colocar virtude nas pessoas, ou seja, fazer com que as pessoas saibam viver honestamente, com princípios morais.
E em terceiro lugar, o ensino visa a levar piedade às pessoas. Ou seja, que elas aprendam a como se relacionar com Deus. Então, Comênio diz que a didática, ela visa instruir, dar virtude e conferir piedade. Isso ele dizia a escola normal, que dirá a escola bíblica dominical. Você vai ter que ensinar para os seus alunos, levando a eles o conhecimento da palavra de Deus, aquilo que está na Bíblia. A gente vai falar da Bíblia daqui a pouco. Você vai fazê-los viver moralmente bem e você vai ensiná-los a se relacionar com Deus. Então, a sua aula tem que ter essa didática. Você vai, na forma de você ensinar, você vai transmitir conhecimento, você vai trazer virtude à pessoa e mostrá-la como se relacionar com Deus. E, além de tudo, tem que ter a pedagogia. Né? A pedagogia é a ciência da educação e da aprendizagem. Você vai ter que fazer com que as pessoas aprendam. Você não vai descarregar o seu conhecimento. Você tem que, na transferência desse conhecimento, fazer com que as pessoas apreendam esse conhecimento. Aprendam. Então, você precisa usar métodos pelos quais as pessoas coloquem aquilo que você está ensinando dentro delas mesmas. Isto porque eu estou numa escola. Agora, em continuação, no nosso próximo slide, diz que a escola, ela é bíblica. É EBD, Escola Bíblica Dominical. Então, isso faz com que o texto base da nossa aula tenha que ser a Bíblia. O texto base da nossa aula é a Bíblia. E a Bíblia, nós estamos estudando, inclusive, nesse trimestre, na faixa etária dos adultos, ela é a palavra de Deus. Então, veja bem, em primeiro lugar, você tem que ensinar a Bíblia. A Bíblia é o texto base. Tudo que você ensinar tem como ponto de partida a Bíblia. E outra coisa, a Bíblia é a palavra de... Então, o que a Bíblia diz é inquestionável. Nós não podemos deixar de reconhecer que a Bíblia é a nossa única regra infalível de fé e de prática. Não se questiona a Bíblia nas nossas aulas. E nós não podemos permitir o questionamento da Bíblia. Da Bíblia. Se a Bíblia disse, está dito. E, infelizmente, hoje, tem muita gente que, na aula da escola dominical, traz filosofias, traz pensamentos outros, que não a palavra de Deus. A nossa escola é bíblica. Lógico, você pode... Os irmãos que me acompanham sabem que muitas vezes nós trazemos até textos do Alcorão, por exemplo. Nós trazemos ensinos de outras pessoas para enriquecer e para fazer o contraste do que a Bíblia diz com o que os outros dizem. Mas jamais nos baseando nisso. Estamos ensinando a Bíblia. Então, o texto base é a Bíblia. E, por ser o texto base a Bíblia, nós não podemos nos esquecer de uma grande realidade. Lucas capítulo 24, versículo 44. E disse-lhes, Jesus falando, são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas, e nos salmos. Então, abriu-lhes o entendimento,
para compreenderem as Escrituras. Irmãos, nós não podemos esquecer, se nós estamos estudando a Bíblia é a palavra de... Não há como entender a Bíblia a não ser pelo Espírito Santo. Então, o professor, ele tem que saber que ele vai ensinar, ele vai planejar, ele vai orar, como a gente vai ver daqui a pouco, mas quem abre o entendimento, quem faz compreender as Escrituras, é o Espírito Santo. Veja que Jesus aqui, ele ressuscitou, apareceu aos discípulos, repetiu tudo que ele já tinha ensinado, mostrando o que estava ali, mas os discípulos só entenderam porque agora, como ele já tinha ressuscitado, o Espírito Santo podia, e eles já tinham recebido o Espírito Santo, porque o Espírito Santo não poderia ser recebido enquanto Jesus não fosse glorificado, aí que eles abriram o entendimento. Às vezes vocês não leem, né, nos evangelhos e vocês ficam assim, meio assim, atônitos, né? Porque Jesus falava, eu vou morrer e vou ressuscitar, e a Bíblia diz em várias passagens dos evangelhos, mas os discípulos não entendiam, mas os discípulos não compreendiam. Aí quando Jesus morre, os discípulos vão totalmente decepcionados, totalmente incrédulos, vão se trancar lá no cenáculo. Enquanto isso, os principais dos sacerdotes correm lá para Pilatos e dizem assim, ó, arrumam soldados lá, porque esse homem disse que ia ressuscitar, vai que ressuscita. Então deixa o soldado lá para não deixar ressuscitar. Quer dizer, os principais dos sacerdotes acreditavam mais que os discípulos. Então, os irmãos vejam como são as coisas. Mas por quê? Porque eles não compreendiam as Escrituras. Eles não compreendiam o que Jesus falava. Mas depois, Jesus, a Bíblia diz que abriu o entendimento. Então veja, você vai dar a aula, você vai preparar a aula, mas não se esqueça, quem abre o entendimento é o Espírito Santo. Por isso, você não pode nunca descuidar desse aspecto espiritual da sua aula. Bom, já que a gente está falando de aula, falei da escola, agora no próximo slide nós vamos falar da aula. A palavra aula, vai mais um grego de novo, né? A palavra aula é o espaço que se reservava para que os alunos se reunissem e o professor dava aula. Normalmente, na Grécia Antiga, eram os templos, né? Onde tinham os templos lá, normalmente tinha ali um lugar na entrada do templo, ali um lugar ali, um espaço, e então as crianças eram levadas naquele espaço, e ali o professor dava a aula. A aula, então, era aquele espaço em que era destinado para o aprendizado. A definição de aula, os irmãos veem aí, é o conjunto dos meios e condições pelos quais o professor dirige e estimula o processo de ensino em função da atividade própria do aluno no processo de aprendizagem escolar. Ou seja, é a assimilação consciente e ativa dos conteúdos. Então, a aula é a forma pela qual o professor vai passar o conteúdo para o aluno e o aluno vai poder assimilar. É por isso que precisa ter a didática e a pedagogia. Porque eu tenho um conteúdo que eu vou transmitir e que tem que ser apreendido, tem que ser assimilado. Então, a aula é um conteúdo que eu vou dar e que vai ser assimilado pelo aluno. E o objetivo da nossa aula, como eu disse para os irmãos, é a perfeição, o aperfeiçoamento dos santos. Veja lá Efésios, capítulo 4. O pastor José Serafim já pediu para ler uma parte desse texto, e nós vamos ler novamente.
Efésios 4:11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Veja aqui, aqueles 3 objetivos que nós já falamos aqui, né? Ganhar almas para Jesus, que é formar o corpo de Cristo. Depois nós temos o desenvolvimento da espiritualidade, o aperfeiçoamento dos santos e treinar os crentes para o serviço, para a obra do ministério. Aí vem o versículo 13: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então, qual é o objetivo? É nós chegarmos à condição de varão perfeito. Olha, Paulo, e a gente estudou o apóstolo Paulo no final do ano passado, na faixa etária dos adultos. Paulo tinha todos os dons ministeriais, todos os dons assistenciais, todos os dons espirituais. E ele disse que não tinha chegado à perfeição. Então, se você já chegou, eu sou menos que Paulo. Então, como eu não tenho todos os dons, e Paulo tinha, e ele disse que não chegou à perfeição, eu prefiro dizer que eu também não cheguei e ainda estou atrás do Paulo. Agora, se você chegou, não tem problema, continue na escola dominical. Por quê? Porque a Bíblia diz até que todos. Se eu já não cheguei, então você tem que vir. É por isso que não tem diploma na escola bíblica dominical. Porque não tem fim de curso na escola bíblica dominical. Porque o objetivo é que nós cheguemos à estatura completa de Cristo, a varão perfeito. E nós só vamos atingir a perfeição no dia do arrebatamento da igreja. Aí acaba a escola dominical, porque aí com o arrebatamento da igreja a gente está lá. Então, irmãos, cuidado com isso. O seu objetivo é esse, por isso que você tem que se dedicar sempre. Sempre. O seu conteúdo é para que haja o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. A aula, então, é uma transmissão de conteúdo. E eu tenho que planejar essa transmissão de conteúdo. Como é que eu faço esse planejamento? Para que seja eficaz. Aí, nós começamos, o próximo slide diz que esse planejamento, ele começa, em primeiro lugar, com o preparo espiritual do professor. Irmãos, para que você seja um professor, você precisa ser chamado por Deus, mas você também precisa estar preparado. E a primeira preparação é espiritual. Veja o que a Bíblia fala a respeito de Esdras. Uma vez eu fiz um estudo sobre Esdras, como o paradigma do professor da escola dominical. Esdras, ele é conhecido como o segundo Moisés. Os judeus é que falam isso. Olha que Moisés é a personagem principal para os judeus. E eles chamam Esdras de o segundo Moisés. Veja a importância que eles dão a Esdras. E por que isso? Veja bem lá, Esdras 7:10. Porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor e para a cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus direitos. Então veja que Esdras era um mestre. A Bíblia diz que ele conhecia muito. Veja lá, Esdras 7:6. Este Esdras subiu de Babilônia e era escriba hábil na lei de Moisés.
Então a Bíblia diz que ele, além de ser o escriba, quer dizer, ele escrevia, ele copiava a lei, né? Então ele conhecia a lei de copiá-la, né? Ele era hábil, ele sabia manejar bem a palavra da verdade, como disse o pastor José Serafim. Então ele tinha conhecimento, por isso que ele podia ensinar. E ele ensinou tão bem a lei que ele é chamado de segundo Moisés por causa disso. Porque ele levou a lei para o povo que não a conhecia mais, que o povo que tinha voltado do cativeiro não tinha quem ensinasse a lei ali, eles estavam correndo o risco de desaparecer como povo. Então Deus mandou Esdras lá da Babilônia para ensinar o povo. Por isso que ele é conhecido como segundo Moisés, porque como Moisés deu a lei para o povo, Esdras também deu a lei para o povo. Então Esdras, ele era um grande professor, mas a primeira coisa, ele preparou o seu coração para buscar a lei do Senhor. O professor da escola dominical, ele primeiro precisa se preparar espiritualmente. Como disse o pastor Serafim, precisa ser crente. E, veja bem, você é referência dos seus alunos. Eu nunca me esqueço, uma determinada oportunidade, estava numa reunião de obreiros lá no Belém, e houve porque lá acontece isso, aqui não acontece, eu sei, mas lá acontece às vezes de alguém ser infeliz no estudo que ele dá. E o cidadão lá começou a falar umas bobagens, sabe? Coisa assim. E eu estava sentado naquele dia eu cheguei um pouco mais tarde, eu estava na galeria. E eu estava ali, sentado ali na galeria e tal. E depois, quando terminou o estudo, terminou a reunião, esse cidadão que falou foi o primeiro que falou no período da tarde. Aí, quando eu estava indo embora, depois que acabou a reunião, eu encontrei com um aluno meu da escola dominical, que estava lá também. Eu nem tinha visto. Eu encontrei com ele na porta da saída da igreja. Aí ele virou para mim: irmão Caramuru, pode senhor, tudo bem? Você aqui hoje? Eu falei para ele: você aqui? Hoje eu estou de folga do serviço, eu vim aqui, sabe? Que bom e tal. Posso fazer uma pergunta para o senhor? Eu falei: pode. Aquele primeiro que falou à tarde, não falou bobagem? Aí eu falei para ele assim, falei baixinho, né? Falou, esquece tudo que ele falou, joga fora. Ele falou: eu bem vi, porque quando ele começou a falar umas coisas, eu tinha visto que o senhor estava na galeria, eu olhei assim, eu vi que o senhor estava com uma cara tão feia, que eu fiquei tranquilo. Ele está falando bobagem mesmo. Então, irmão, se você querendo ou não, você é referência. Então você tem que ser crente, irmão. Tem que ser crente. Porque, irmãos, quando a gente peca, a gente vai para o inferno. Agora, quando a gente peca e faz os outros pecar, você vai sofrer mais lá no inferno. É o que a Bíblia fala de Jeroboão, né? Que Jeroboão vai pagar pelos pecados dele e porque fez todo o povo do norte pecar. Então, cuidado, prepare-se espiritualmente. Prepare-se espiritualmente. Eu vejo aí, o professor da escola dominical, ele tem que ter uma leitura devocional, ele tem que ter uma vida de oração, e ele tem que sempre fazer o seu autoexame. Porque, irmãos, não adianta, o professor da escola... Eu lembro uma vez um colega meu, outro professor da escola dominical, chegou para mim bravo. Você vê que coisa. Eu hoje de manhã expliquei na escola dominical que a pessoa quando chegar tem que orar antes do culto, tal, não sei o quê. Aí um aluno agora meu veio falar comigo que o senhor falou que tem que ficar orando. Por que o senhor estava conversando com o pastor antes de começar o culto? E você vê, Caramuru, ele não reclamou que o pastor estava conversando. Ele reclamou que eu estava conversando com o pastor. Eu falei: é lógico, o professor dele não é o pastor, é você. E foi você que ensinou para ele de manhã que não se pode ficar conversando. Né?
Eu sei que é difícil. Às vezes o pastor chama você, você não vai chegar para o pastor e falar: pastor, eu não posso falar com o senhor porque eu ensinei hoje de manhã. Mas você tem que falar. Porque o aluno vai estar olhando você. Não é? Pastor, depois a gente conversa. É que eu ensinei de manhã hoje, tem que orar. E os meus alunos estão orando aí. O pastor vai entender você. Vai entender. Entendeu? Ou então, pastor, o senhor fala aí no microfone: olha, ou ele vai falar comigo porque eu estou mandando. Tá bom? Mas livra do pastor. Segunda coisa, o preparo intelectual do professor. Ele tem que ser um homem de oração, uma mulher de oração, um crente. Mas ele também tem que conhecer as Escrituras. Veja que o Esdras era um escriba hábil. Quer dizer, ele escrevia e ao escrever ele conhecia a palavra. Ele precisa conhecer a palavra. Veja o que está escrito lá em Esdras capítulo 7, versículo 25. Quem era Esdras? Olha o que diz o rei Artaxerxes. E tu, Esdras, conforme a sabedoria do teu Deus, que está na tua mão, põe regedores e juízes que julguem a todo o povo que está da além do rio. A todos os que sabem as leis de teu Deus. E aos que as não sabem, as fareis saber. Esdras sabia a lei. E o rei não tem dúvida. Você vai lá e coloca juiz e tal, que saiba a lei. Se não tiver ninguém que saiba, você ensine, porque você sabe. Será que o seu aluno pode dizer que você sabe? Hã? O professor tem de saber. Ninguém sabe tudo, mas ele tem que saber o que ele vai ensinar. Por isso que ele tem que preparar a aula. Não pode, né? Eu lembro uma vez um aluno nosso lá do estudo dos professores. Ele sempre frequentava o nosso estudo, mas ele não era professor da escola dominical. Aí um dia, o professor da escola dominical, na classe dele, lá na congregação que ele frequentava, chegou e falou: irmãos, me desculpem, eu não tive tempo de preparar a lição essa semana. Começou assim a aula. Aí ele levantou e falou: mas eu preparei, se o senhor quiser eu dou a aula no lugar do senhor. Aí o professor fez o que ele fez corretamente. Então venha dar aula. E sentou e o aluno deu aula. No final que sempre tem, os irmãos sabem, né, que tem 2 dons que não estão na Bíblia, mas estão na igreja. É o dom de fofoqueiro e o dom de papagaio. É aquele que fofoca e aquele que repete o que ouviu alguém falar. E aí esse dom de fofoqueiro foi lá e já contou para o superintendente. Aí o superintendente chamou o professor para conversar. Aí o irmão me contando, né? Aí eu pensei: bom superintendente, porque foi dar uma bronca no professor porque ele não preparou? Não, ele deu a bronca porque deixou o aluno dar aula. Vê se é possível um negócio desse, né? Então, veja bem, você precisa ter o preparo intelectual. Terceiro ponto, então você precisa ser um estudioso das Escrituras. Irmãos, o professor da escola dominical, ele tem que ser um estudioso, ele tem que ler sempre livros, tem que estar sempre lendo a Bíblia. Não é só aquele tema que ele está estudando, ele tem que ser sempre um estudioso das Escrituras. Porque ele precisa conhecer a palavra de Deus. E como Jesus ainda não voltou, você tem que continuar estudando. Terceiro ponto, para planejar a aula. Aí, então, eu até trouxe a revista aqui, para a gente ver. Olha, você tem que verificar os objetivos da lição e os tópicos da lição. A nossa lição agora, inclusive agora no novo currículo, melhorou a mais, já tem até um plano de aula agora aqui, tá certo? Aqui está mastigadinho, né? Então, você vai ver quais são os tópicos da lição, você vai verificar quais são os objetivos da lição e os tópicos da lição. Você precisa saber quais são os objetivos específicos daquela lição, né?
proceder à leitura analítica. Inclusive aí está escrito errado, analítico, eu digitei errado, analítica do texto da revista. Então agora nós vamos para a parte assim mais burocrática da aula. Veja que você vai verificar quais são os objetivos da lição, quais são os tópicos da lição, e agora como é que você prepara esta aula? Fazendo a leitura analítica da lição. Então, em primeiro lugar, como é que se faz essa leitura analítica? Você primeiro faz uma primeira leitura. O que é a primeira leitura? É você ler a lição integralmente, completa, sem parar. Dar aquela primeira olhada na lição. E isso eu sugiro, isso aqui é apenas uma sugestão, que se você já deu a aula no domingo à tarde, no domingo de manhã, no domingo à tarde você já leia a lição do próximo domingo. É por isso que eu coloco o meu vídeo no domingo anterior aí. Então, você acabou a lição de manhã, tal, à tarde, depois do almoço, tal, dá uma lidinha. Essa leitura primeira é ler a lição toda, sem parar, sem ver referência bíblica, nada. É só dar uma lida. Essa é a primeira leitura. Deu a leitura, acabou, parou. É por isso que eu digo, os irmãos vão ver aí, o cidadão fala, não, mas se for fazer isso, eu só posso dar aula da escola dominical. Eu acho que professor de escola dominical só pode ser professor de escola dominical. Não dá para acumular com outras coisas. Eu sei que tem igreja que é pequena, tem pouco obreiro. Jesus já disse que a seara é grande, os obreiros são poucos, mas o professor de escola dominical deve ter o mínimo de atividades possível, se não puder ser só professor de escola dominical. Porque a Bíblia diz, se é ensinar, haja dedicação. É aquela história, não tem nas universidades aí o professor que tem dedicação integral? Então, se na universidade, que é ensino secular, acham que o professor tem que ter dedicação integral, por que na escola dominical não? Se ela é a base da igreja. Bom, feita essa primeira leitura, então você leu tudo, de cabo a rabo, como diz o povo. Deu uma lida, tal, não viu referência, não viu nada, não parou para fazer pesquisa, nada. Fez essa primeira leitura, é só para você ter uma ideia do que se trata. Acabou. Aí nós vamos para a segunda leitura. A segunda leitura, ela é completa também, mas ela aí agora é com paradas. Então, essa segunda leitura, você está lendo, tem uma palavra que você não sabe o significado, então você vai lá no dicionário. Você vê a referência bíblica, você não sabe o que está escrito naquela referência, você vai lá, dá uma olhada na referência. Então já é uma leitura com palavra. Aí o escritor lá, o comentarista diz, como disse Lutero. Quem é Lutero? Então aí você para ver quem foi Lutero. Como disse. Então é uma leitura que você faz agora com paradas, procurando ver aquilo ali. Mas ainda é uma leitura completa, você não precisa fazer pesquisa. Você para ver o significado da palavra, ver quem é a pessoa e aquela referência bíblica que você não conhece. Tá? É uma leitura completa, mas com interrupções. Que eu sugiro que se faça isso na segunda-feira. Depois, a partir da terça-feira, você vai começar a ler agora os tópicos. Normalmente, as nossas lições, a CPA dela é bem metódica, né? Normalmente ela tem 3 tópicos, ou às vezes 4, mas é quase sempre 3 tópicos, né? Então aí, você agora vai reler a lição, mas agora cada tópico. Como normalmente são 3 tópicos, por isso que eu digo, um tópico na terça, outro na quarta e outro na quinta. Aí você lê o tópico, e aí agora você já sabe o significado de todas as palavras, porque você já, na segunda leitura você já fez a pesquisa, você já sabe o nome das pessoas que falam ali, você já conhece as referências. Aí em cada tópico, você vai começar, aí sim,
a fazer pesquisas. Então, aí você leu aquele tópico, aí você tem aquela referência bíblica, aí você abre a Bíblia, tem aquelas referências, e uma referência puxa na outra, e aí você faz a pesquisa dessa referência, você lembra de uma outra referência que você já viu, você lembra de algum autor que você já leu, alguma coisa no dicionário bíblico, aí você vai começar a fazer a pesquisa. Cada dia um tópico. Aí você vai se aprofundando. Terça, quarta, quinta. Aí chega a sexta-feira. Aí na sexta-feira, depois que você fez aquelas pesquisas, normalmente quando você faz alguma pesquisa, surge uma dúvida, surge uma discussão, surge alguma coisa. Aí é o momento de você fazer o acesso aos textos complementares. Hoje, irmãos, há uma facilidade muito grande. A internet aí, vocês têm o site do portal Escola Dominical, fazer minha propaganda aqui, portalebd.org.br, lá os irmãos têm, só da faixa de adultos, vocês têm 6 comentários, o meu é um só dentro dos comentários. Tá? Vídeo, então, de lição, vocês têm de monte. O portal, a gente colocava os links, agora a gente não está colocando mais, porque não tem tempo para colocar tantos links, e não tem quem coloque, né? Então, você aí vai ver um vídeo, vai ver uma pesquisa, vai ver um outro comentário. Então, a sexta-feira é para você enriquecer aquilo que você já pesquisou, né? Se você quiser escolher uma dinâmica, para fazer uma dinâmica com seus alunos, tem também as sugestões aí, várias. Então, esse é o dia. Você repassa todo. Na sexta e no sábado, você vai atrás das outras fontes, além da revista, para você poder melhor preparar a sua aula. E no sábado, irmãos, é o momento final. Depois terminou, tem até a reunião preparatória dos professores, há muitos lugares que tem a reunião preparatória, é o dia que você vai tirar as últimas dúvidas e tal, ver se você quiser assistir a nossa reunião lá do Belém, lá todo sábado à noite, enfim. Aí você vai tirar todas as suas dúvidas e tal. Aí depois, no sábado para o domingo, é a hora de você buscar a presença de Deus em oração, na madrugada, pedindo a Deus que te ilumine e guie para que você possa cumprir os objetivos. Isso é importantíssimo. Porque aí Deus vai guiar. E às vezes você está na aula assim, até um ponto que você não estava enfatizando muito, você não estudou muito, já não aconteceu isso? Que você começa a reforçar aquele ponto, e você nem estava tão preocupado com aquilo durante a preparação, mas é porque o Espírito Santo está preocupado que você aprofunde aquilo ali, porque alguém está precisando. Então aí você precisa ter essa sensibilidade espiritual. É assim, irmãos, que nós preparamos uma aula da Escola Dominical, com muito custo. Você pode ver que, somando tudo isso aí, pelo menos por dia, você tem que dedicar uns 30 minutos a 1 hora para preparar essa aula. Uma aula que vai ser 1 hora, 1h30, quando muito, você vai gastar 8, 9 na semana. Mas é porque a sua aula tem que ser eficaz, não eficiente, eficaz. Amém? Obrigado. Igreja do Senhor, vamos agradecer ao nosso Deus em ouvir essa plenária sobre o planejamento, elaborando com eficácia um plano de aula. Quanto ensino, quanto aprendizado, nós estamos recebendo da parte do Senhor aqui nesta noite. Nós queremos agradecer ao Senhor pela ministração da palavra e dessa temática
Vamos agradecer ao Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Receba a nossa gratidão, Senhor, em poder estarmos aqui diante do Senhor, recebendo, meu Pai, da parte do Senhor, essas instruções, meu Pai, tão preciosas, Senhor Deus, concernente à escola bíblica, a liderança da Tua igreja, as famílias, os Teus obreiros, meu Pai, sendo ministrado para melhor Te servir, meu Pai querido. Senhor Deus, para ensinar, para anunciar a Tua palavra com mais excelência, meu Pai querido. Nós Te louvamos por tudo isso, Senhor, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus.